Amém. Aleluia, glória a Deus. Pastor. Aleluia, Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. Ficamos felizes com a presença de cada um que aqui está, que saiu de sua casa, veio aqui para adorar a Deus, junto conosco, tá? E nesta noite tão maravilhosa, como é bom ver e rever os nossos irmãos e amigos, né? E o melhor ainda é falar das maravilhas do Senhor Jesus. Abre a sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante, que vai estar lendo a palavra do Senhor, né? Eu confesso que eu só prego porque eu creio na palavra de Deus. Se eu não acreditasse, eu não pregava, né? Eu só estou aqui porque eu creio e eu confio que um dia o Senhor Jesus vai buscar-nos para levar-nos para o céu. Se eu não tivesse essa certeza, se eu vivesse sem dúvida, jamais eu estaria aqui. Mas o meu coração pulsa e a minha mente bate 100%. Jesus é o dono da igreja e Ele um dia vai voltar para levar-nos para reinar com Ele. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, respondeste bem, faz isto e viverá. Isso é Jesus respondendo para o homem. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-os, se retiraram, e deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastarde, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Amém? Os irmãos podem assentar. Irmãos, esta parábola do bom samaritano, eu gosto muito de meditar em parábola, porque quando fala de parábola, de comparação, dá margem para a gente pensar, né? Abre mais o nosso pensamento, e o nosso entendimento vem junto quando nós meditamos na palavra do Senhor. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é Senhor dos senhores, é o dono da igreja, é o protetor das nossas vidas,
é o Salvador das nossas almas, é aquele que cura as nossas feridas, é aquele que perdoa os nossos pecados, e é o mesmo Senhor Jesus que vai nos levar para o céu. Enquanto Jesus andava como homem nessa terra, ele realizava grandes e muitos milagres, e ele falava também da salvação. Certo dia vai chegar um homem muito sábio, estudioso, e esse homem vai chegar não porque queria aprender de Jesus, não porque ele estava necessitado de Jesus Cristo, mas sim, como a Bíblia diz, ele chega para tentar Jesus. Ele chega com a sua grandeza perto de um homem simples, porque Jesus era simples, só que era simples no modo da pessoa pensar, mas ele era o que conhecia a mente do ser humano. Ele já sabia muito antes de ver a pessoa o que ele estava pensando. Então Jesus já sabendo, e aquele homem chega para tentar Jesus. Esse homem estudioso, um homem da lei, podemos comparar que se fosse hoje um advogado, e esse homem chega e vai perguntar e chamar ele de mestre. Mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus, com a sua resposta, e sem perder o controle, ele vai dizer para ele esta palavra muito interessante. Como ele já era conhecedor, ele vai dizer assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Porque o homem conhecia a lei. O homem era estudioso da lei. E quando ele pergunta, para provar esse homem, ele já cita logo Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo como a si mesmo. Isso prova que o homem era estudioso das Escrituras. Ele sabia o que era a lei. Jesus pergunta: e como você lê? E ele responde este livro de Deuteronômio, nesse capítulo 6, no versículo 5. E aí Jesus vai falar uma palavrinha para ele. Respondendo ele, né, vai dizer assim: disseste bem, respondeste bem, faz isso e viverás. Isto indica que ele conhecia a lei, ele estudava a lei, ele sabia da lei, mas não vivia o que a lei os ensinava. E Jesus está dizendo para ele: faz isto, então, e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, ele vai dizer: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus vai alçar a sua parábola. Por quê? Porque o homem era estudioso, o homem era formado, mas esse homem, ele abriu um espaço para Jesus. E quando a gente abre espaço para dialogar com o Senhor Jesus traz palavra para o presente, traz palavra que já passou e traz palavra para o futuro. Assim, diante daquele homem, Jesus prega para ele, prega para aquele homem, prega a lei que já estava escrita e prega para a igreja de hoje dentro dessa parábola. E nós sabemos que essa cidade de Jerusalém, Jesus está dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Só para você entender, para você perceber a sabedoria de Jesus, que Jesus não joga conversa fora. Jesus, ele é extraordinário em sabedoria. Não há como ter mais sabedoria do que ele. Jesus vai dizer assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó.
E esse homem foi apanhado pelos salteadores. E os salteadores espancaram, despojaram e tomaram tudo que ia dele e deixou ele meio morto. Olhando pelos estudos, a gente vai ver que entre Jericó e Jerusalém há uma distância de 27 quilômetros. E esse caminho, segundo ele, era um caminho perigoso, conhecido como caminho da morte, caminho do roubo, caminho do sangue, caminho de espancamento. Era a distância. Então, segundo os estudos, ainda teria uma serra de 1.200 metros, ou seja, 1 quilômetro e mais 200 metros, aonde corria os maiores perigos. E Jerusalém e Jericó era uma cidade que eles negociavam um com os outros. Então era necessário que pessoas saíssem de Jerusalém e fosse até Jericó. Saísse de Jericó e fosse até Jerusalém. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver uma coisa. Aqui no livro de Josué, capítulo 6, quando Josué venceu, derrotou a cidade de Jericó, quando as muralhas se afundaram, Jericó, ali o Josué amaldiçoou a cidade de Jericó. Ele disse assim, e naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, e o mais novo lhe porá as portas. Irmão, nós vamos ver que Jesus está dizendo uma coisa assim: descia o homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era a cidade aonde estava o templo edificado para adoração. Jericó, uma cidade amaldiçoada. Jericó, uma cidade toda problemada. E agora, para ver que Jesus não vai dizer que subia de Jericó um homem dessa forma. Não, ele está dizendo que descia um homem de Jerusalém indo para Jericó. Ou seja, o homem está saindo da presença do Todo-Poderoso. O homem está saindo da cidade da adoração. O homem está fugindo da cidade onde o povo se reunia para adorar o Senhor do Senhor. O homem está indo de volta para um lugar de maldição. Eu quero dizer uma palavra para você nesta noite. Ainda bem que a igreja do Senhor, ela não está descendo para Jericó, mas a igreja do Senhor, cada dia que passa, cada caminhada que vem para a casa do Senhor para adorar, ela está cada vez mais se aproximando de Jerusalém. Ela está cada vez mais caminhando para Jerusalém, aonde é a cidade santa, aonde aguarda a igreja do Senhor. E você que faz parte pode adorar o Senhor, porque Ele está aqui nesta noite. A igreja, cada dia que passa, ela sobe, ela caminha cada vez mais para Jerusalém. Ela não desce. Nós já vivemos num mundo amaldiçoado. A Bíblia diz que quando Adão pecou, Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem. Então hoje nós estamos tendo privilégio, nós estamos tendo oportunidade. Que oportunidade é essa? Oportunidade de levantar a nossa cabeça e caminhar rumo à cidade santa. É a oportunidade mais maravilhosa que tem, é caminhar para a cidade santa. Então nós estamos no caminho certo, subindo para Jerusalém. E nesse caminho entre Jerusalém e Jericó, entre Jericó e Jerusalém, era o caminho do perigo, 27 quilômetros de distância. E eu quero comparar aqui essa distância de Jerusalém a Jericó como o espaço da nossa vida que nós vivemos aqui na terra. O perigo que eu e você passamos aqui nessa terra.
de quando você aceita Jesus, até o dia final da sua vida, ou até o arrebatamento da igreja. Entre Jericó e Jerusalém tinha os assaltantes que roubavam, que matavam, e então ali era necessário que as pessoas que fossem até Jerusalém, era preciso de ir uma turminha, porque indo em bando era difícil para o ladrão ou para o criminoso matar, roubar aquilo que a pessoa tinha. Então, da mesma forma, o crente hoje, nesse espaço de caminho que nós temos, é necessário que o crente sempre anda junto com o crente. É necessário que o crente sempre anda falando das maravilhas do Senhor. Sabe por quê? Porque tem muito crente que ele começa a andar sozinho, e quando ele começa a achar o ciclo de oração não serve para mim caminhar com ele, o grupo Atalaia de Cristo não serve para mim caminhar com eles, os obreiros da igreja não serve para caminhar com ele, eu prefiro caminhar sozinho. E é nessa caminhada, quando o crente quer caminhar sozinho, é a hora do perigo, é a hora que o inimigo chega, é a hora que o destruidor chega, é a hora que Satanás chega, encontra ele sozinho, fraco, não tem ninguém para ajudar. Agora ele começa a lançar as suas palavras de derrota, as suas palavras de confusão, e a pessoa começa a enfraquecer, vai enfraquecendo, e daí a pouco aquele que pregava não prega mais, porque o ladrão já tomou o dom da pregação. Aquele que orava para o enfermo já não ora mais, porque o ladrão já tomou o dom da oração. Aquele que cantava para Jesus já não canta mais, porque o ladrão já tomou o dom do louvor. Então há o perigo. Há o perigo entre a nossa vida. São 27 quilômetros. Quem sabe na sua vida é 27 anos de perigo. Quem sabe vai ser 40 anos de perigo. Você está caminhando para Jerusalém, está subindo para Jerusalém. O inimigo está olhando. Na hora que ele voltar de Jerusalém, ele vai voltar cheio do dinheiro, ele vai voltar com seus bens, porque Jerusalém é cidade de prosperidade. Na hora que ele voltar, nós toma tudo dele. E há muitos crentes que estão na igreja e de repente ele começa a te desviar. Quando ele começa a desviar, o inimigo começa a tomar tudo que Deus deu para ele, tudo que ele conquistou com jejum, tudo que ele conquistou com estudo, tudo que ele conquistou com consagração, tudo que ele conquistou com santidade, saindo fora do pecado. Agora o inimigo começa a tomar tudo aquilo dele, e quando ele já está todo tomado, ele bate e deixa ele meio morto na beira da estrada. E não é assim na nossa vida? Quantas perseguições você passa nessa caminhada? Você está indo para a igreja, você está caminhando, quantas lutas você passa? É a nossa caminhada, é a nossa trajetória. É o caminho entre Jericó e Jerusalém. É o caminho entre essa terra e o céu. Enquanto nós andamos nessa terra, nós passaremos por perseguição, nós passaremos por enfermidade, nós passaremos por luta, nós vamos passar por tentações na nossa vida. Mas uma coisa é certa, nós temos que ter uma mente ligada no Senhor, para que o inimigo não venha tomar tudo que nós temos e trazer a destruição. E Jesus vai olhar para aquele homem, fitando os olhos nele, e começam a explicar. Aí Jesus vai dizer assim: descia esse homem para Jerusalém, para Jericó, de Jerusalém para Jericó, e o salteador, ele caiu na mão do salteador, e o salteador roubou tudo que ele tinha, bateu nele e deixou ele meio morto. E aí Jesus vai dizer uma palavra. Da mesma forma descia um sacerdote. Só que o sacerdote, quando viu aquele homem, ele desviou o caminho e passou de largo. Deixou o rapaz lá. Da mesma forma vem logo atrás um levita que trabalhava na casa do Senhor. Era o compromisso, era o ofício do sacerdote cuidar da pessoa. Era o ofício do levita cuidar das pessoas. Mas ele não cuida.
Ele vê aquela pessoa caída, nessa parábola, nessa comparação, e passa de largo. Ele muda a trajetória. Só que aí vem o samaritano, um viajante. E esse viajante, ele não está preocupado com quantos tempos ele vai parar. O viajante, ele não estava preocupado quantas horas ele ia gastar. O viajante não estava com medo do ladrão. Imagine você está passando no lugar, já é um caminho perigoso. O camarada já está ali caído, pondo sangue para o nariz, sangue para o ouvido. Está tudo quebrado de tanto apanhar. Já não tem nada. A sua coragem, a minha coragem, como vai ser de parar perto dessa pessoa? Para lhe colocar azeite nas feridas, para lhe curar e lavar com vinho. Como vai ser a nossa atitude diante deste homem? Aí Jesus fala, veio um samaritano, um viajante. E esse viajante, ele chegou. E pegou aquela pessoa, aquele homem que estava caído. Ele parou. Abaixou perto dele. Pegou o vidro de azeite e untou as feridas. Em seguida ele pegou o vinho e passou. O azeite que simboliza, tem o símbolo do Espírito Santo na nossa vida. O vinho que tem o símbolo do sangue de Cristo para a igreja. Agora esse viajante, ele passa, ele cuida desse homem que está todo quebrado pelas mãos do salteador. Mas não fica só nisso. A Bíblia diz, Jesus dizendo, que ele pegou aquele homem, jogou nas suas costas e caminhou até a cidade, levou para uma estalagem. E quando chegou na estalagem, ele chegou e colocou aquele homem lá e falou assim, ei, cuida dele, eu estou cuidando dele aqui, mas eu vou viajar mais, amanhã eu estou indo embora. E na hora de ir embora, ele enfia a mão no bolso, tira 2 dinheiro, entrega e fala assim, cuida dele, porque o mais tudo que você gastar, quando eu voltar, eu te pagarei tudo. Jesus não deve nada para ninguém. Cuida dele. Muitas vezes, pessoas desviam da igreja, caem na mão do salteador. E às vezes o líder passa perto e fala assim, ele tem que sofrer mesmo, porque saiu da presença de Deus. Mas com Jesus não é assim. Com Jesus ele chega perto e fala assim, eu estou com saudade de você, volta para Jesus, volta para a igreja. Vai. Lá na igreja, por mais que é difícil, mas tem o azeite do Espírito Santo. Lá na igreja, por mais que é difícil, mas tem o vinho na Santa Ceia, que é o símbolo do sangue de Jesus. Aquele sangue que verteu lá no madeiro, que trouxe salvação, que trouxe cura, que trouxe sabedoria, que trouxe livramento. Quantos livramentos Deus tem nos dado, para que hoje nós estivesse aqui, pregando a palavra do Senhor. Pare e pense quantos livramentos Deus já te deu. E nessa parábola o Senhor está dizendo, cuida dele. Dou 2 dinheiro. 2 dinheiro, naquele tempo, era como se fosse 2 dias de serviço. Vou te pagar 2 dias de serviço. Pouco. Né? Pouco. Só que tem uma coisa, dia para Deus não é o nosso dia. A Bíblia diz no livro de Salmo 90, versículo 4, porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia, de ontem que passou, e como a vigília da noite. Um dia para Deus é como 1000 anos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Há um mistério, que a gente vê que está corroendo nos ouvidos das pessoas,
2030 está chegando aí. 2030 vem uma ordem mundial. Cuidado, porque 2030 a coisa vai mudar. 2030 a coisa vai ficar feia. E eu estou ligado na palavra do Senhor. Vem rápido 2030. Vem rápido 2030. Porque está no encaixamento dos 2 dias de Jesus. Jesus já pagou 2 dias para cuidar. Jesus já cuidou de nós. Jesus já determinou 2 dinheiro. 2 dias está pago. 2000 anos se passam. A volta de Jesus está mais perto do que nunca. A volta de Jesus está mais perto do que você não pensa. Ele está à porta, está vencendo os dias da igreja na face da terra, porque um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. Então 2000 anos estão passando. O meu Jesus está chegando. Vem rápido 2030. Só vê gente falando assim, gente, mas como o tempo está passando. Como quando houve aquele maremoto lá para o lado do Japão, eles falaram assim, agora os dias ou vai aumentar ou vai diminuir, ficar mais pequeno, porque o maremoto mexeu com as placas tectônicas e agora mudou o eixo da terra. E eu olhei assim, olhei aqui na televisão e eu pensei assim, e eu já sei que os dias vão diminuir, porque Jesus disse, a Bíblia diz, que se não abreviar esses dias, nenhuma carne se salvaria. Olha como está a corrupção no mundo, o pecado do ser humano, tanta ganância, é tanto corre-corre, ninguém está feliz, ninguém está satisfeito no lugar, ninguém está satisfeito com a casa que mora, não está feliz com o carro que tem, não é feliz com a mulher que tem, a mulher não é feliz com o marido que tem, ninguém está feliz, é uma correria sem fim. Ah, meu Deus, mas tem uma coisa, eu olho para uma igreja como essa, que está ouvindo a palavra do Senhor, e Jesus está lá de cima olhando, brevemente eu vou buscar este povo, brevemente eu vou buscar este povo vai subir em um abrir e fechar de olho, daqui a pouco tempo, alguém vai passar e vai dizer assim, aqui funcionava uma igreja chamada Morada do Altíssimo, e alguém vai dizer, e não funciona mais, porque é porque mudou para a rua de cima. Não, ela mudou para a rua de cima na verdade, mas ali durou poucos dias. Quando eles estavam louvando, eles mudaram mais para cima, e sabe qual é esse mais para cima? Não foi andando com pé, não foi dirigindo carro, não foi de moto, não foi de bicicleta, foi pela palavra. Vinde bendito de meu Pai, sobe igreja para o teu reino que está preparado em Deus da fundação do mundo. E aí eu louvo a Deus, porque não vai ser só a morada do Altíssimo. A morada do Altíssimo agora vai completar. Morada verdadeira não é na terra. Morada do Altíssimo é verdadeira. Será no céu com o Senhor. E não é só aqui. Ela é na Assembleia, ela na Ebenezer, ela na Batista. É para todo lado. Jesus conhece os seus. Jesus conhece os seus. Então nós temos que estar atento. 2 dias passam. 2000 anos. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eita coisa maravilha. Não há coisa melhor do que servir o Senhor. É o único lugar sempre. Eu falo, gente, se eu pudesse, eu vivia só dentro da igreja. Esse povo está cantando, isso é coisa boa. Eu estou pensando assim, gente, mas na hora que chega lá no céu, aqui eu não consigo cantar não, mas lá minhas vozes, eu vou ter voz também. Mas se eu não puder cantar, eu quero ficar só de olho no meu Jesus, porque o meu Senhor Jesus agora, ele não é mais de carne e osso, né? Agora eu vou ver ele diferenciado com a sua coroa na cabeça. E o melhor, a coroa dele é linda, mas eu e você também vamos ser coroados pela palavra do Senhor. Vamos ter a nossa coroa na nossa cabeça. E quem vai nos coroar não é nós um ou outro, é o nosso Senhor, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele cobre
as nossas vidas com o seu poder e com a tua glória. Temos que estar ligado na palavra do Senhor. Os dias são difíceis, né? São tantas coisas, tanto sofrimento. As pessoas, muitos desanimam. A gente vê muitas pessoas que vai pregar e fala assim: eu estou desanimado. Graças a Deus, e desde quando eu firmei com o Senhor, eu nunca desanimei. Eu vejo gente saindo, e quando ele sai da igreja, eu caminho mais para perto de Jesus. Eu falo: Senhor, eu estou aqui. Eu acordo de madrugada, eu tenho um privilégio que nem todo mundo tem. Eu tenho um privilégio, todo dia, 12h30 da madrugada, eu estou orando. E se eu não acordar, eu ouço a voz e levanto de galope, porque alguém chega e bate: ei, Saulo! E eu na mesma hora: o que é isso? Aí eu olho no relógio: opa, 2h30. Hora de eu meditar na palavra do Senhor. Sabe por que eu prego aqui? Porque o Senhor já me deu essa mensagem tudo de madrugada. Ele fala comigo: você vai pregar assim, mas eu pregar domingo novamente a mesma palavra, eu prego a mesma palavra, porque eu tenho que obedecer o meu Senhor. Alguém vai dizer assim: mas parece que pregou isso que domingo, agora na quarta-feira mesmo eu não tenho que obedecer. Às vezes eu preguei para todos que estão aqui, mas vem uma pessoa que não estava aqui e precisa ouvir essa palavra. Jesus está voltando, e a igreja do Senhor não é a igreja da terra. A Bíblia já nos diz: buscai as coisas que são lá do alto e não as que são da terra, porque a da terra é contaminada, é contaminação, mas as coisas que vêm do céu, é como Jesus quando veio do céu, é sem contaminação, é sem pecado, é sem rancor, é sem soberba, é humilde, mas é o que traz paz, é humilde, mas é o que traz salvação para nossas almas. E não tem coisa melhor do que servir ao Senhor. Aí você para e pensa: quantas pessoas que pregavam o evangelho hoje não pregam mais? Quantas cantavam, não está cantando mais. O ladrão está roubando tudo que tem. Porque essas coisas materiais, a gente tem muito medo dos outros roubar o carro, roubar a moto, roubar a televisão, né? Mas às vezes não temos medo do ladrão roubar o de melhor. O conhecimento, o temor a Cristo, a intimidade com Deus, o fervor da oração, a alegria de pregar, o prazer de estar na escola dominical, por mais que pareça enjoativo, mas é a palavra de Deus. Hoje nós falamos aqui com o professor Janeilson, como palavra sobre a idolatria, como o povo estava vivendo naquela época, com tanta coisa na parede, escrevendo tanta idolatria nas paredes do templo. E hoje, há tempos atrás, a gente tinha pessoas crentes, não era idólatra, tá? Mas você chegava no quarto dele, estava lá Zezé de Camargo, que soco do que treinar. Todo dia que eu cheguei tem que estar olhando. Todo dia que eu chego, na hora que deitar, eu tenho que olhar aquilo ali, né? E o crente precisa olhar essa aqui, ó. A palavra de Deus. A bondade do samaritano Jesus. Quando a Bíblia fala, quando Jesus está dizendo bom samaritano, é porque o bom samaritano era o próprio Cristo que estava falando com aquele homem. Eu imagino quando aquele homem agora começa a ouvir a palavra de Jesus, a mente dele complica, porque ele está querendo saber, ele está tentando pegar Jesus, mas ele está querendo saber do negócio da vida eterna, porque todo mundo quer viver muito, né? Tem gente que tem medo de morrer, tem medo, mas não adianta ter medo não, vai morrer mesmo, né? O negócio tem uma diferença: morrer com Cristo
e morrer sem Cristo. Esse aí é que está o problema. Porque quem morre sem Cristo tem um lugar de fogo, de tormento, de sofrimento para ele. Quem morre em Cristo tem um lugar de paz, no seio de Abraão, no céu, aonde a traça não rói, o ferrugem não rói, aonde o ladrão não mina, aonde nada de mal chega, aonde o pecado não chega, só chega os pecadores que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Esse sim, esse chega lá no céu, um pecador arrependido, uma pessoa do coração transformado, uma pessoa que agora está com a mente ligada em Cristo, que já tem a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Eu tenho as marcas, tenho a mente do Senhor. Quem tem a mente do Senhor medita na palavra dele. Quem tem a marca de Cristo tem até joelho calejado. Quem tem a marca de Cristo, mas muitas vezes dá lágrima nos olhos, porque chora por ele, quer viver com ele, adora ele, pratica a santidade diante dele, vive para ele, porque intimidade com o Senhor. Seja vigilante, seja prudente. 2 dias estão quase terminados. Quem sabe, nesse meado de tempo de 2030, as coisas apertam e Jesus retira a igreja dele. Bom se ele buscasse a igreja dele hoje. Bom se fosse a última pregação que eu estou pregando aqui hoje. Tenho muita vontade de passar para aquela igreja pelo templo lá em cima, mas se Jesus levar para o céu hoje, eu não quero nem vou lembrar e nem quero lembrar daquele negócio ali, porque lá no céu é rua de ouro, é muro de cristal, ali não tem canseira, ali a gente pode gritar, a gente pode adorar o Senhor, e tem uma coisa junto com os anjos, e é como os trovão que troveja quando a chuva está marcada com tempo revoltado. Aqui a garganta não aguenta, mas lá no céu isso vai ser renovado. A garganta não vai ficar rouca, não vai sentir dor. Lá no céu é só alegria, é só adoração. E quantas pessoas que estão caídas? Será que temos disponibilidade para, se for preciso, jogar nas costas? Será que temos disponibilidade para ir até ele, levar o azeite que simboliza o Espírito Santo, levar o Espírito Santo até ele, lembrar ele daqueles dias que ele pegava o cálice da Santa Ceia e se alegrava, todo mundo de mãos dadas, cantando hinos de louvor? Será que temos essa disponibilidade para ir até a pessoa, convidar ele, dizer para ele: a sua cadeira, o seu lugar ainda está vazio, ninguém vai preencher o lugar do outro, volte para a sua cadeira, ou vamos ficar com julgamento, dizendo que esse não pode, deixa ele para lá, ele caçou mal com as próprias mãos. Será qual é a nossa palavra diante da pessoa que está passando por sofrimento? Traz para cá ou deixa para lá? Será que nós vamos usar como a enxada do capinador, buscando para cá, ou vamos usar a pá do servente de pedreiro, que pega a areia e joga ela para lá? Temos que usar como enxada, buscando as pessoas para perto de Jesus, trazendo as pessoas para perto do bom samaritano.
O importante, é muito importante nós povoar a igreja, o ministério, encher a casa, mas o mais importante é nós povoar o céu. O mais importante é nós levar a palavra com sinceridade, para que a igreja possa pensar, possa meditar, e no dia da volta do Senhor, o céu ser povoado por uma igreja santificada, temida ao Senhor Jesus, a qual é o dono da igreja. Ele morreu por ela, e por isso a igreja permanece de pé. Dependendo do que fazermos, nós enchemos o templo de gente e afastamos o Senhor Jesus de dentro do templo. Mas dependendo do que nós pregarmos, de pouco a pouco nós vamos capitulando 1, capitulando 2, já buscando mais 3, e vamos devagar, e a glória do Senhor permanecendo no templo, trazendo as pessoas para o lado de Cristo. Aí nós vamos povoar aos poucos a igreja, e rapidamente povoar o céu. É uns aqui e outros ali, é uns nessa rua e outro na outra, buscando almas para Jesus. E você? Como está a sua vida diante do Senhor? Como está a nossa vida diante do Senhor? Pare e pense. Eu todos os dias eu oro e falo: Senhor, a minha vida está te agradando? O meu modo de viver agrada ao Senhor? Porque eu quero ser um servo, um filho do Senhor, que não causa escândalo, revolta no Senhor. Porque como diz aqui na escola hoje, quando Deus ia destruir todo ser humano, todo vivente, até os peixes, por causa do pecado do homem, a Bíblia diz que Deus olhou lá de cima e achou graça em Noé. E quando ele achou graça em Noé, ele quis salvar a família de Noé. A família de Noé. Será que Jesus está achando graça na minha vida? Pense você: Senhor, tu está achando graça na minha vida? Se o Senhor fosse hoje destruir o mundo, será que o Senhor escolhia eu para dar continuidade, para povoar a terra novamente? Às vezes erramos tanto e vivemos errado, porque não paramos para perguntar ao Senhor. Porque se um filho chegar perto do pai e perguntar com toda sinceridade: Pai, a minha vida diante do Senhor, como está? O Senhor está gostando do modo que eu estou vivendo? Logo o pai vai falar: meu filho, assim, assim, assim. Só precisa consertar desse jeito. O mais, está tudo certinho na minha presença. E quando nós buscamos o Senhor automaticamente, Ele fala na nossa mente, no nosso coração. Antes da pregação da palavra, o Senhor já fala conosco, quando nós abrimos nossos corações para buscar o Senhor. Nessa noite de hoje, tem alguém que está parado e quer voltar para Jesus? Ou quem sabe você não aceitou Jesus, ele quer aceitar Jesus nesta noite. Levar Jesus para sua casa, acordar de madrugada e sentir a presença dele. Tem alguém nesta noite que quer fazer um concerto com o Senhor? Eu fiz um concerto com o Senhor e nunca mais eu deixei o meu Senhor de lado. Nunca mais. Nunca mais. Minha vida é como um pratinho de arroz doce? Não, tem dificuldade, mas eu vejo Jesus todos os dias ao meu lado, e eu olho assim e falo: Senhor, basta o Senhor do meu lado, eu vou vencer tudo. Venço a dor, venço o sofrimento, venço toda a angústia, porque o Senhor ao nosso lado, nós vencemos todo o mal. Que Deus abençoe a minha e a sua vida cada vez mais, que tenhamos força e que possamos sair daqui cada vez mais pensando: se Jesus voltar o mês que vem,
Dá para nós subir? Estamos preparados? Se ele voltar durante o dia, se ele voltar na vigília da noite, se for o ano que vem, se for daqui a 2 anos, e se for hoje? Louco, esta noite pedirei a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Jesus está voltando. Jesus falou comigo pelas madrugadas, e esta é a palavra que eu deixo para mim e para todos nós. Que Deus em Cristo Jesus assim nos abençoe. Presbítero Giovano quer dar os anúncios. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Vai para casa com esta palavra no seu coração. Começa a desfolhar a Bíblia e procurar mais texto bíblico que vai mostrar para você que o Senhor Jesus está voltando e quer levar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro para morar no céu. Amém? Aleluia. Está aí a palavra do Senhor, né? Uma palavra poderosa para o nosso coração, que nós vamos andar despertos, né? E ligados dentro da palavra do Senhor. Nós vemos aí que os dias estão se apertando, aleluia, na humanidade. Então, cada um de nós vamos refletir nessa palavra que foi pregada aí hoje. Amém, irmãos? Palavra poderosa aí para o nosso coração. Irmãos, amanhã tem aqui o Silvio Oração, vai estar 6h30, né, irmã Daiane? 6h30, 7h30, e 7h30 o Conjunto Atalaia. Eu peço a todos os irmãos do Conjunto Atalaia, não falte não, amém? Vem para cá, vamos ensaiar, para a gente estar aí fazendo a nossa festa, que em breve será planejado para final de novembro, amém? Também, irmãos, dia 12 de outubro, né? A irmã Daiane vai estar dirigindo aqui, vai? 12 de novembro, a irmã Daiane vai estar aqui dirigindo um trabalho, como é que é? O Encontro de Mulheres, né? Encontro de Mulheres, mas os homens podem vir também, né? Amém? Toda a igreja pode vir participar aí, é um encontro dirigido aí pelas mulheres, e vai ser bênção de Deus, né? Dia 12 de novembro, vai dar um sábado. E quarta-feira estamos aqui também cultuando o Senhor. Terça tem sempre a oração às 7h30 aqui. Quarta o culto. E domingo escola bíblica. Tem muitos irmãos aí que estão bem faltosos. Não vem num domingo, não vem no outro também. Então vem pelo menos umas 3 vezes por mês na escola bíblica. É bom nós estar participando aí, aprendendo a palavra de Deus. Revista nova chegou aqui, tem bastante revista. Amém? Vem para a escola bíblica, participa, fala. Está tendo uns professores novos aí hoje. Foi o irmão Geneilson, né? Que ficou no estreito aqui. Amém? Mas foi bênção, todos participaram, né? Contribuiu aí com a escola. E assim a gente vai aprendendo da palavra de Deus. Como o pastor pregou, a gente tem que sempre estar lembrando aquilo, às vezes, que a gente já sabe, irmão. Aleluias. Esse culto mesmo, o Senhor, Ele vem reavivar em nós, trazer a nossa memória, que nós temos que ter um posicionamento dentro da palavra de Deus. Então vem para a escola bíblica. E domingo, 7 horas, estaremos aqui novamente cultuando o Senhor. Também queremos agradecer todos os irmãos que foram lá bater o piso grosso, né? Eu ouvi falar que os irmãos acharam que ia ir o dia inteiro lá puxando aquele piso, que é um piso enorme, né? Mas os irmãos terminaram, meio-dia terminaram aquele piso. Então foi assim, alguns irmãos aqui da igreja, vieram outros de outras igrejas também ajudou lá, e foram lá e os irmãos puxou. Faltou só as irmãs com a garrafa de café e um pão lá. Então vocês estão devendo nós aí, nisso aí, vocês estão em falta. Então isso aí vai ser cobrado de vocês na próxima etapa, em nome de Jesus. Vocês estão em posição, hein? Vocês dão um jeito naquela obra. Foi só 2 irmãs lá que apareceu lá, mas mesmo assim de mão vazia, né? Amém? Mas glória a Deus, pelo menos apareceu, já é uma consideração. Então vocês dão um jeito, irmão. Nós estamos lá trabalhando para morrer lá, vocês vão levar um cafezinho lá, né, Diácono? Vamos colocar de pé, irmão, orar? Né, Preto Zé? Ficou bem, o piso ficou bom. Agora só falta colocar o vidro, fazer os banheiros, já dá para nós pular lá dentro. Amém? Colocar as fiações. O vidro lá vai ficar um dinheiro bruto, irmão. Nós estávamos fazendo orçando essa semana. Deve ficar uma média de 12 a 15 mil reais os vidros lá da igreja. Mas nós não tinha dinheiro para fazer o telhado, não tinha dinheiro para fazer a laje, não tinha dinheiro para fazer aquela igreja, né? Mas Deus, Ele vai
pingando, irmão, não tem ninguém chegando dando rio de dinheiro, não. Vê um pouquinho ali, um pouquinho aqui, né, presbítero Zé? Né, o pouquinho ela vai mantendo a obra em andamento e não tem parado. Aleluias! Isso é para a glória de Deus. Amém? Se tem alguém enfermo, irmão, nessa noite aqui, quiser uma oração de unção, o presbítero Zé, vou pedir para estar ungindo quem está enfermo. Amém? Quem está enfermo vai receber a unção aqui, pode vir aqui na frente, nós vamos estar encerrando com essa oração e ungindo os enfermos. Está com óleo ali já não? Amém? Ungindo os enfermos. A oração da fé pode livrar o doente. Você crê? Está sentindo alguma enfermidade? Faz a fila aqui, receba a unção aqui, no nome de Jesus, rapidinho, nós vamos estar orando e encerrando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, oramos ao Senhor neste momento, meu Pai. Ó Deus, se tem alguém enfermo aqui nesta hora, meu Pai, que está recebendo esta unção, nós repreendemos agora esta enfermidade da vida desse irmão, ó Deus, que está sentindo dor, que está com alguma infecção, venha sair agora em nome de Jesus. Toda infecção, toda enfermidade, sai dessa vida agora em nome de Jesus Cristo. Todo mal, toda obra feita em nome de Jesus Cristo vai partindo em retirada agora em nome de Jesus. Meu Deus, toma essa igreja em tuas mãos, meu Pai. Ó Deus, toma esse povo em teus braços, conduz em paz para os seus lares, dá uma noite abençoada, uma noite de descanso, meu Pai. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, oh aleluia, possa estar falando cada vez mais em cada coração. É que nós te pedimos nesta noite, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos recebam dizendo amém. Está encerrado o nosso trabalho. Deus abençoe. Irmãos, tem um cartão de dizimista que colocou aqui e não colocaram o nome. Então nós anotamos. Amém. Então tá bom, já descobriu de quem é.